Boa tarde, segunda série. Vamos a mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos falar sobre equações e inequações trigonométricas. Bem, as equações trigonométricas, elas são igualdades que possuem pelo menos uma razão trigonométrica, na qual a incógnita é um ângulo desconhecido. Geralmente, nas equações trigonométricas, esse ângulo ele é convertido para um arco correspondente e sua medida é dada em radianos. Por exemplo, exemplos de equações trigonométricas, a gente vai ter seno de x igual a 1 sobre 2, cosseno de x igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, 1 menos seno ao quadrado de x igual a 1 mais seno ao quadrado de x, são exemplos de equações trigonométricas. As equações trigonométricas, elas podem ser reduzidas a uma das três equações a seguir. Seno de x igual a seno de alfa, cosseno de x igual a cosseno de alfa e tangente de x igual a tangente de alfa. Fórmulas de solução para equações fundamentais. As equações fundamentais podem ser solucionadas por meio de fórmulas que são obtidas fazendo uso do ciclo trigonométrico. Essas fórmulas são seno de x igual a seno de alfa, que vai dar x vai ser igual a quem? Alfa mais 2κ, ou x vai ser igual a π menos alfa mais 2κ. Cosseno de x igual a cosseno de alfa. Cosseno de x igual a cosseno de alfa vai ser igual a quem? X mais alfa, x igual a alfa mais 2κ, ou x igual a menos alfa mais 2κ. X igual a mais ou menos alfa mais 2κ. Pegando essa fórmula do cosseno ainda, a gente pode dizer o seguinte. A segunda parte dessa solução percorre o ciclo trigonométrico em seu sentido anti-horário. A solução em que ambas as partes percorrem o sentido horário e também pode ser dada como solução da equação cosseno de x igual a cosseno de alfa, que vamos ter o seguinte: x vai ser igual a alfa mais 2κ, ou x vai ser igual a 2π menos alfa mais 2κ. E a tangente de x, que é igual a tangente de alfa, vai ser x vai ser igual a alfa mais 2κ, ou x igual a π mais alfa mais 2κ. X igual a alfa mais κ. Determine o valor de x na equação seno de x igual a raiz quadrada de 3 meios. Sabemos que a raiz quadrada de 3 sobre 2 equivale ao seno de 60 graus, certo? Substituindo esse valor na fórmula, nós vamos ter o seguinte, que seno de x é igual a seno de 60 graus. Então, substituindo na fórmula que nós falamos agora, eu vou ter que x vai ser quem? Alfa, que é o ângulo, né? 60 graus mais 2κ, ou x vai ser igual a quem? Π menos 60 graus mais 2κ. Observe que o ângulo aqui ele está em graus. Vamos transformá-lo em radiano. Professora, a resposta tem que ser sempre em radiano? Não, ela pode ser em graus também. Mas vamos transformar para vocês verem como é que fica, tá certo? Então, eu tenho 180 graus equivale a π. 60 graus equivale a x, que é o que eu quero encontrar, certo? Então, eu vou ter que, fazendo meios pelos extremos, eu vou ter 180x igual a 60π. Isolando o x, eu vou ter que x vai ser igual a 60π sobre 180. Cortando os zeros aqui, eu vou ter 6 sobre 18, né? 6π sobre 18. Dividindo o numerador e o denominador por 6, eu vou obter que x vai ser igual a 6 dividido por 6 vai dar 1. E 18 dividido por 6 vai dar 3. Então, eu vou ter que x é igual a π sobre 3.
Então, a solução da equação, ela vai ser o seguinte, x vai ser igual a π mais 2kπ, ou x vai ser igual a π menos π sobre 3 mais 2kπ. Então, x igual a π mais 2kπ, ou, tirando o MMC entre 3 e 1, eu vou obter 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Ou, desculpa, 3 dividido por 1 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. Então, vai ter 3π. 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes π vai dar π. Então, 3π menos π vai dar 2π sobre 3. E repetindo aqui, mais 2kπ. Essa é a resposta. Resolver a equação 2 seno de x menos 1 igual a 0. Então, 2 seno de x menos 1 igual a 0. Isso aí que a gente vai resolver. O que eu vou fazer? Eu vou passar o menos 1 para o segundo membro. Eu vou obter 2 seno de x igual a 1. Seno de x, o 2 está multiplicando o seno, passa para cá dividindo. Então, seno de x igual a 1 meio. Então, quando é que eu tenho seno de x igual a 1 meio? Quando é que isso ocorre? Quando eu tenho o valor em radiano, né, do ângulo em π sobre 6 rad, ou 5π sobre 6 rad. Então, pela simetria, quando eu tenho aqui π sobre 6 e do lado de cá 5π sobre 6. Lembre da simetria, certo? E a resposta, então eu vou ter aqui, ó. X vai ser igual a quem? π sobre 6 mais 2kπ, ou x vai ser igual a 5π sobre 6 mais 2kπ. Fazendo o conjunto de solução, eu vou ter x pertence a R, tal que x é igual a π sobre 6 mais 2kπ em radiano, ou x vai ser igual a 5π sobre 6 mais 2kπ em radiano, sendo que o valor de k vai ser pertencente ao conjunto dos números inteiros. Resolver a equação 2 seno de x menos 3 igual a 0. Então, 2 seno de x menos 3 igual a 0, isolando o 3, eu vou ter o seguinte, 2 seno de x igual a 3. Positivo, estava negativo, passou para o segundo membro positivo. Seno de x vai ser igual a quem? A 3 sobre 2, porque o 2 estava multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo. Então, o que a gente vai observar? No ciclo trigonométrico não existe valor de x pertencente a R. Não temos um ângulo para 3 sobre 2. Então, como não existe x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o seno de x seja igual a 3 sobre 2, então significa dizer que esse conjunto de solução dessa equação, ele vai ser o quê? Vazio, tá? Então, o conjunto de solução vai ser vazio, ou representado entre chaves vazia, ou então com o θ. Resolva a equação cosseno de x menos 25 graus igual a menos raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou ter. Observe que sempre a gente vai estar trabalhando com a simetria, certo? Então, eu vou ter que na primeira volta, eu vou ter x menos 25 graus, tá? Que equivale a quanto? A 135 graus. Então, ele fez aqui, ó. Veio até aqui, então eu vou ter o quê? Daqui de 180 para cá, então eu vou ter o quê? Mais ou menos aqui, aí eu vou ter aqui 25 graus. Então, eu vou ter o valor de x menos 25 graus, que vai dar 135 graus, tá? Ou x menos 25 graus, que vai dar 225 graus. Resolvendo isso aqui, eu vou ter que o valor de x aqui
vai ser quanto? Jogando 25 negativo para cá, positivo, ele vai ficar o quê? 135 mais 25 vai dar 160 graus. Então, aqui eu vou ter 160 graus. Ou, menos 25 jogando para o lado de cá positivo, eu vou ter 250 graus. Considerando todos os valores de x, a gente vai ter o seguinte. X é igual a 160 mais K que multiplica π, K que multiplica 2π. 2π equivale a quanto no ciclo trigonométrico? 360 graus. Então, 160 mais K que multiplica 360. Ou x é igual a 250 mais K que multiplica 360, que é uma volta completa. Conjunto de solução, a gente vai ter o quê? X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x vai ser igual a 160 mais 360k, ou x vai ser igual a 250 mais 360k. Considerando que esse valor de k, ele vai ser o quê? Pertencente ao conjunto dos números inteiros. Resolva a equação tangente de x igual a tangente de 2π sobre 3. A solução a gente vai ter o seguinte. X igual a 2π sobre 3 mais kπ. Lembre-se que para a tangente a gente vai somar com kπ. Com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. A solução nesse caso eu vou ter que x pertence a R, tal que x é igual a 2π sobre 3 mais kπ, sendo que o valor de k pertence ao conjunto dos números inteiros. Simplesmente essa aí é a solução. Resolva a equação tangente de x igual a 1. Bem, sabemos que um arco que possui a tangente igual a 1 é um arco de 45 graus, ou seja, π sobre 4. Então, tangente de x igual a 1 vai ser igual a tangente de x igual a tangente de π sobre 4. X vai ser igual a π sobre 4 mais kπ com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Essa é a solução. Então, a solução vai ser x pertence ao conjunto dos números reais, tal que, só repetir isso aqui, ó. X é igual a π sobre 4 mais kπ com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Inequações trigonométricas, né? Então, lembrando de equações e inequações que nós vimos em outras aulas, na equação nós temos um equilíbrio. Na inequação, nós temos um desequilíbrio, e nesse caso a gente trabalha com o sinal de desigualdade. Inequações trigonométricas são desigualdades que possuem pelo menos uma razão trigonométrica envolvendo um ângulo desconhecido. Dessa maneira, a solução de uma inequação trigonométrica é um conjunto de ângulos geralmente apresentados na forma de arco em radiano. Inequação para seno e cosseno. Então, para essas duas primeiras, então a gente vai ter um limite de menos 1 a 1, sendo que tanto menos 1 quanto 1 fazem parte do intervalo, né? Então, o seno vai estar entre menos 1 e 1, e o cosseno também vai estar entre menos 1 e 1. Solução da inequação cosseno de x menor que k. Em primeiro lugar, é importante saber que o intervalo no qual essa inequação é válida é de k maior que menos 1 e k menor que 1, pois o ciclo trigonométrico tem o raio igual a 1 unidade, por isso que ele varia de menos 1 a 1. Para resolver essa inequação, devemos marcar o número representado por k no ciclo trigonométrico. Observe que, no ciclo trigonométrico, os valores menores do que k estão à esquerda dele, até o limite de menos 1, que
é onde a equação é definida. Como estamos procurando ângulos que podem ser marcados no ciclo ou comprimentos de arco, o conjunto de todas as soluções possíveis está dentro do intervalo limitado pelo arco menor CD, que é esse arco menor aqui, ó. Pois todos os valores do cosseno menores do que K estão relacionados a um dos pontos desse arco. Como o sentido do ciclo trigonométrico é anti-horário, o conjunto de soluções dessa inequação são todos os x maiores do que C e menores do que D, dados em radiano. Exemplo: calcule o conjunto de soluções da inequação cosseno de x menor do que 1 sobre 2. Para iniciar a solução desse exercício, então a gente precisa o quê? Marcar o ponto 1 sobre 2 no ciclo trigonométrico. Então, está marcado 1 sobre 2 no ciclo trigonométrico. Então, 1 meio no ciclo trigonométrico, o cosseno aqui, vai equivaler a quem? 60 graus, né? Então, observe que, marcando os ângulos relacionados ao ponto 1 sobre 2 do ciclo trigonométrico, temos 60 graus no sentido horário e no sentido anti-horário. Para determinar o intervalo que soluciona a inequação, ainda falta encontrar os valores em radiano. Isso pode ser feito por regra de 3. Então, ó, eu tenho o quê? 180 graus equivale a π. 60 graus equivale a x. Então, 180x vai ser igual a quem? Fazendo meios pelos extremos. 180x vai ser igual a quem? 60π. Isolando o x, eu vou ter aqui 60π sobre 180. Corto o zero aqui. 6 sobre 18, simplificando, dividindo por 6, eu vou ter 6 por 6 vai dar 1, que vai ser igual a π. E 18 por 6 vai dar 3. No sentido horário, basta subtrair π sobre 3 de 2π, que representa a volta completa. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 2π menos o valor encontrado aqui, que foi π sobre 3. Tirando o MMC, entre 3 e 1, vai dar 3. 3 dividido por 1 dá 3. Vezes 2, 6. 6π. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes π vai dar π. Então, eu vou ter 6π sobre 3 menos π sobre 3. 6 menos 1 vai dar 5. Então, eu vou ter 5π sobre 3. Assim, o intervalo no qual se encontra as soluções da inequação do cosseno menor do que 1 sobre 2 vai ser o valor de x pertencente ao conjunto dos números reais está o quê? π sobre 3 mais 2kπ, que foi o valor encontrado aqui, né, para 60 graus em radiano. Então, π sobre 3 mais 2kπ é menor que x, e x é menor que 5π sobre 3 mais 2kπ, que foi o outro valor encontrado através da simetria, tá? Determinar o valor do seno de x maior que 1 sobre 2. Então, ó, vamos pegar o ciclo trigonométrico. Então, o seno de x, quais são os valores que eu vou ter para o seno de x? Vai ser π sobre 6 e 5π sobre 6, né? Por simetria, eu vou ter esses dois valores aí. Observe que ele pede o valor do seno. Ele pede o valor do seno maior que 1 sobre 2. Observe que o seno, ele vai vir daqui até aqui. Esse é o valor do seno. Ele quer saber o valor maior do que 1 sobre 2. Então, um valor maior do que 1 sobre 2 vai ser esse valor que está aqui em cima do pontilhado, ó, certo? Então, o valor que está em cima do pontilhado, ele vai de onde a onde?
são os valores que são maiores do que π sobre 6, porém são os valores menores do que 5π sobre 6. Então, observa-se que os arcos com extremidade entre π sobre 6 e 5π sobre 6, destacados em vermelho, têm valor de seno maior do que 1 sobre 2. Então, a solução vai ser quem? Vai ser x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que π sobre 6 mais 2kπ é menor do que x e x é menor do que 5π sobre 6 mais 2kπ. A gente vai colocar o x aqui em cima, ó. Então, x é um valor que é maior do que 5π sobre 6, porém menor do que π sobre 6, tá certo? Ou invertendo, x é o valor que é maior do que π sobre 6, isso mesmo, e menor do que 5π sobre 6. Desculpa. Determinar o valor de cosseno de x maior ou igual a zero. Então, no ciclo trigonométrico, o cosseno equivale ao eixo das abscissas. Então, os valores que são maiores do que zero são os valores positivos, são os valores que vão estar desse lado daqui, tá? Tanto no primeiro quanto no quarto quadrante. Então, a gente vai observar que, já que o cosseno ele tem que ser positivo, então tem que estar à direita, como eu falei, do zero, né? Então, desse lado aqui, o cosseno vai ser maior ou igual a zero. Então, nós vamos ter isso aí nos pontos. Para x valendo 0 ou 2π, ou 2kπ aqui. Para x valendo π sobre 2 mais 2kπ. Para x valendo 3π sobre 2 mais 2kπ. Ou para x valendo 2π. Então, nós vamos ter o valor para esses pontos aí. Então, observe, ó, que nesse primeiro quadrante aqui, esse primeiro arco aqui, eu vou ter o cosseno, eu vou ter os valores para o cosseno maior ou igual a zero. E nessa parte aqui, então vai variar de π sobre 2 a 3π sobre 2, certo? Então, ó, observa-se que os arcos com extremidades entre π sobre 2 e 3π sobre 2, destacados em vermelho, tem valor de cosseno maior ou igual a zero. Então, a solução vai ser quem? X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x vai ser maior do que 2kπ e menor do que π sobre... x vai ser maior ou igual a 2kπ ou x vai ser menor ou igual a π sobre 2 mais 2kπ, que é esse trecho aqui, ó. Ou 3π sobre 2 mais 2kπ é menor ou igual a x e x é menor ou igual a quem? 2π mais 2kπ, com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, a gente tem que pegar por trecho, tá certo? Porque lembre-se que a volta ela faz isso aqui, ó, no sentido anti-horário. E essa parte aqui ela não entra, então eu tenho que pegar esse trecho e tenho que pegar esse trecho separadamente. Bem, terminamos mais uma aula de hoje, e na aula de hoje a mensagem diz o seguinte: estudar não é obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Um grande beijo, fiquem com Deus e bons estudos.